Eu vou tentar gravar esse vídeo sem ventilador. Vamos ver qual vai ser o resultado. Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li em 2021. Antes da gente começar, quero dizer que se tiver batom no meu dente, vocês por favor relevem, porque batom escuro é muito difícil, tá gente? Então assim, agora tá bonito, mas enfim, relevem se tiver algum dente sujo de batom, ok? Vamos focar nos livros, porque eu vim aqui contar pra vocês quais foram os melhores livros de 2021 pra mim. Eu peguei todos os livros que eu dei 5 estrelas esse ano, incluindo alguns favoritos, né, que eu favoritei. Fiz uma seleção entre esses 5 estrelas e trouxe pra vocês meio que algumas categorias e os melhores livros nessas categorias. Sem mais delongas, vamos nessa, porque eu sinto que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Pra categoria de não ficção, que não poderia deixar de entrar nesse vídeo, eu li vários livros de não ficção esse ano, e eu li livros muito bons, tá, gente? Não foi só esse que eu vou mostrar pra vocês, tem outros livros que eu li que eu adorei, mas eu coloquei esse daqui nessa categoria único porque foi um livro que mexeu muito comigo. Eu estou falando de Eu, Elton John. Eu acho que pelas minhas marcações vocês conseguem ver que eu realmente amei esse livro. Ele foi muito incrível. Eu peguei esse livro porque eu já gostava do cantor. Eu acompanho o Elton John já há algum tempo. Então ele faz parte da minha vida musical, sabe? Eu ouço muito as suas músicas. Eu já tinha assistido o filme dele, né, que saiu, e eu peguei essa biografia porque é como se fosse uma autobiografia. O próprio Elton John é quem escreveu esse livro, né? Assim, ele que contou a sua história para que o livro fosse escrito. Foi um livro super completo, assim, desde a infância dele até o momento que ele tá hoje. E eu recomendo muitíssimo para vocês, caso vocês se interessem por figuras musicais, sabe? Se vocês gostam de biografias, né, de figuras públicas, de cantores, Eu, Elton John é um livro que eu super recomendo para vocês. Eu acho que mesmo se vocês não forem tão fãs do autor como eu sou, vocês ainda conseguem aproveitar muito a história, porque ele é uma pessoa muito inspiradora, sabe? A vida dele foi muito conturbada, sabe, por muito tempo, e hoje ele tá aí fazendo o que ele gosta com uma família muito linda. Então ele é um caso de muita superação, sabe, muita inspiração. Fora que ele é um mega artista, né, gente? Vamos falar a verdade. Na categoria de não ficção, Eu, Elton John foi o melhor livro que eu li esse ano. Ah, eu amo, que eu não falei nem metade e já tô começando a suar, mas enfim, vamos pra próxima categoria. A próxima categoria que eu vou falar é a categoria de sci-fi, e eu sinto que essa foi a melhor categoria que eu li esse ano. Eu li muitos livros bons de sci-fi, eu tô até surpresa, porque geralmente eu puxo um pouco mais pra fantasia do que pra ficção científica, mas eu tenho 3 favoritos de ficção científica esse ano e eu tô muito feliz de poder comentar sobre eles aqui com vocês, porque, enfim, gente, eu tô muito animada pra falar sobre esses livros, sério, eles são esse nível de animação, sabe? Esse nível de favoritismo. Então vamos começar com um dos livros que explodiu minha cabeça, quase que literalmente, porque eu tive que queimar os neurônios, assim, pra entender essa história. Mas eu estou falando de Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Foi o meu primeiro contato com a autora, ela já tem outros livros publicados aqui no Brasil, e eu vim comentar com vocês sobre Nós Somos a Cidade porque foi o único livro dela que eu li, e já começou assim, favoritando, entendeu, gente?Esse livro vai contar sobre uma Nova York diferenciada. Na verdade, nesse mundo que ela cria, as cidades são vivas. Nova York meio que nasce se materializando numa pessoa. Uma pessoa representa a cidade de Nova York. Ela tem que lutar contra um mal que tá tentando destruir a cidade, e para isso ela precisa da ajuda dos seus distritos, que também são pessoas. Então é como se a cidade de Nova York fossem pessoas. Esse livro foi tudo pra mim. Mas aí também tem um lado negativo, né? Porque só tem o primeiro livro publicado aqui no Brasil e nem a autora escreveu a trilogia ainda. Ela ainda tá desenvolvendo o segundo livro, o terceiro livro, nem se sabe quando vai sair. Mas eu espero muito que ele seja publicado logo, porque eu preciso da continuação desse livro, gente, sério. Reviravolta atrás de reviravolta. E era coisa acontecendo, e era luta acontecendo, e era ação acontecendo, e as pessoas se juntando por um bem maior. Ah, enfim, gente, eu tô apaixonada por esse livro até agora, juro. Eu espero poder reler algum dia antes de ler os próximos, porque eu sinto que eu vou precisar relembrar um pouco dos detalhes dessa história. Mas é isso, o primeiro livro favorito de ficção científica foi Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. O segundo livro favorito de ficção científica desse ano foi um livro que me surpreendeu por ser um favorito, porque eu não esperava sentir o que eu senti com esse livro, sabe? Assim, livros de ficção científica geralmente puxam para o seu cérebro, e esse puxou muito pro meu coração, sabe, gente? Ai, enfim. Eu estou falando de É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, e
esse livro foi um caos quando ele saiu aqui no Brasil, porque muitas pessoas, como eu, amaram essa história e favoritaram essa história, e muitas pessoas odiaram essa história. Então foi um livro assim, 8 ou 80, sabe? Muito presente essa divisão entre os leitores. E eu li esse livro por indicação da minha amiga, da minha sensa amiga Luísa. Foi no Fala Que Eu Leio que eu fiz com ela. Vou deixar o vídeo marcado aqui na descrição, caso vocês queiram assistir, porque tem a minha opinião completa sobre esse livro. Mas eu peguei esse livro porque ela estava indicando muito mesmo, e eu amei essa história. Gente, eu amei esse livro, eu não consigo explicar pra vocês. Eu sinto que entre ele e Nós Somos a Cidade, esse daqui é mais difícil nos conceitos de ficção científica mesmo, sabe? Nos conceitos que os autores, porque são dois autores, usam pra descrever a história, assim, as coisas de viagem no tempo, ao mesmo tempo que elas conseguem mudar de dimensão, sabe? É um negócio meio complicado que até agora eu não entendi muito bem. Mas o importante, gente, não é você entender exatamente o conceito científico da história, mas você aproveitar a história de amor que ele traz, porque nós temos duas personagens principais, a Red e a Blue, e elas são meio que rivais numa guerra entre agências, né? Agência no sentido de instituições que mudam a história. Elas são meio que a mesma pessoa nas duas agências. E elas têm essa relação de competição, sabe? Elas têm essa relação de serem rivais. E ao mesmo tempo elas começam a gostar uma da outra, sabe? Só que elas não conseguem se encontrar, elas não conseguem ter uma relação entre elas porque outras coisas estão envolvidas na história. Esse livro, ele pegou muito no meu coração. Nada mais é do que uma grande história de amor em meio à ficção científica, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas enfim. Esse livro com certeza foi um favorito, eu favoritei esse livro de verdade. E eu tô muito feliz que a Lu me indicou porque ele valeu muito a pena. E eu lembro que nesse vídeo dela, né, que eu tava comentando sobre esse livro, eu falei que ele me lembrava muito A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que também é um livro de ficção científica favorito, porque é essa ficção científica que pega no emocional, sabe? Então, enfim, é assim que se perde a Guerra no Tempo. Foi o meu segundo livro de ficção científica favoritado esse ano, um dos melhores que eu li na minha vida, eu acho, mas enfim. E o terceiro livro que eu tenho pra comentar com vocês, eu tô muito feliz dele estar nessa lista, porque, gente, pensa num livro favoritado, mas assim, muito forte. Eu estou falando de Senciente Nível 5, da Carol Kiovato. Essa é uma ficção científica escrita por uma autora nacional, e ela foi indicada num vídeo de Fala Que Eu Leio também pela minha amiga Gi, e eu amei esse livro. Gente, eu favoritei muito forte. E eu lembro de amar essa história, gente, sério. Ele também vai contar sobre duas personagens que são rivais em meio a uma guerra, e ao mesmo tempo essas duas personagens têm que trabalhar juntas pra chegar num objetivo em comum, sabe? E nesse meio tempo, nesse caminho, elas começam a desenvolver sentimentos, né, gente? Porque é isso que a gente gosta na ficção científica. Tem um prólogo, não, tem um epílogo, na verdade, desse livro, que é de uma outra pessoa que escreveu um texto, né, pra falar um pouco sobre a criação da Carol. Então não foi um epílogo da própria autora. E eu não lembro quem foi que escreveu, mas essa pessoa diz que o livro da Carol entra numa nova categoria de ficção científica que é o Hope Punk. Eu não sei se vocês conhecem esses termos, mas existem vários termos para descrever histórias. Acho que o mais conhecido é o steampunk, que é aquela ficção científica que mistura meio que o passado com o futuro. Não é só isso, tá, gente? Tem muito mais coisa, mas enfim. Novas subcategorias da ficção científica, eu diria. E o Hope Punk era uma categoria que eu amo, assim, eu amo de paixão essa categoria, só que eu não sabia o nome dela, sabe? Eu não sabia como descrever essa categoria para outras pessoas. E essa pessoa meio que abriu os meus olhos para esse termo, sabe? Então agora eu posso utilizar esse termo para procurar outros livros que tenham esse termo, né, que sejam isso, para que eu possa ser feliz na ficção científica, gente. É basicamente isso. Sense8 Nível 5 foi o meu terceiro livro de ficção favorito esse ano, então por isso é que eu tô muito feliz, sabe, gente? Eu acho que ficção científica foi o gênero mais aclamado da minha vida de leitora no ano de 2021, e eu tô muito, muito feliz mesmo. Espero que 2022 seja parecido, né, gente? Porque eu tô muito animada para procurar livros que sejam Hope Punk. Esses foram os 3 melhores livros de ficção científica que eu li esse ano. Aproveitando que eu falei, né, de uma ficção científica nacional, eu vou comentar sobre 3 livros nacionais que eu li esse ano. Na verdade foram contos, mas enfim, e vale muito a pena eu comentar com vocês também, porque eles foram contos 5 estrelas, assim, foram maravilhosos e eu tô indicando pra todo mundo. É isso, gente, vamos comentar sobre livros nacionais que eu li esse ano que foram ótimos. Eu vou começar com o que eu li há mais tempo, que foi O Que Encontramos nas Chamas. É um conto, acho que deve ter umas 80 páginas, e esse livro me destruiu, assim, foi um dos livros que me tirou da minha zona de conforto, que eu mais
mais amei. Geralmente, eu não curto tanto livros que me tiram da minha zona de conforto, justamente porque eles estão me fazendo ficar desconfortável, sabe? Eles me fazem meio que sentir coisas que eu não gostaria de sentir. Mas esse livro, apesar de ser fora da minha zona de conforto, foi um livro, sim, excepcional, juro. Eu lembro dessa história ainda hoje. Eu fico meio mal quando eu penso nela, porque ela tem muitos gatilhos. Isso é importante eu falar pra vocês. Gatilhos de abuso sexual e abuso infantil, tá? Então cuidado. Mas ao mesmo tempo, vale muito, muito a pena, sério. Eu acho que a escrita da Maíra foi incrível nesse livro. Espero que ela publique mais coisas, porque ela tem um futuro brilhante à frente, com certeza. É a história de uma mulher que vai pra casa dos tios dela, né? Os tios não estão mais nessa casa, a casa está vazia. E ao mesmo tempo, ela se depara com lembranças de uma época em que ela passou com os tios, que foi uma época muito traumática. Então nós temos essa questão dos flashbacks, sabe? Então nós temos o presente, onde ela meio que já tem esses sentimentos de certa forma resolvidos, e nós temos os flashbacks do passado, que foi quando tudo aconteceu. Eu achei esse conto incrível de verdade. Foi um conto que eu li em um dia ou 2 dias, alguma coisa assim, porque eu tive que parar no meio, talvez, pra me recuperar. Mas apesar de ter sido muito forte e fora da minha zona de conforto, eu super recomendo esse conto pra vocês. Com certeza foi um dos melhores que eu li esse ano. E puxando, né, pros 2 mais recentes, porque eu falei dos 2 no mesmo vlog. Eu vou deixar o vlog marcado aqui no card, caso vocês queiram assistir. Mas eu estou falando de Brilhante, do Renato Rito, que foi um conto curtíssimo, acho que tem umas, sei lá, 60 páginas. Só que todas as páginas são e-mails, então não é uma narrativa, sabe? São trocas de e-mails, então é muito fluido. E fala sobre uma coisa assim tão engraçada, gente. Juro, eu ria com esse conto. E ele é tão curtinho e mesmo assim eu consegui dar risada alta. Vai contar sobre esse cara que trabalha numa agência de marketing como estagiário, e tem um dia que ele fica muito pé da vida com o chefe dele, e pra desabafar, ele escreve um e-mail falando tudo que ele queria falar na cara do chefe, mas que ele não tem coragem de falar. Até que um momento ele acaba enviando esse e-mail sem querer para o seu chefe, e agora ele tem que lidar com as consequências disso. E foi um conto, assim, muito espirituoso, sabe? Muito leve, muito engraçado. Eu fiquei tensa, depois eu fiquei com vergonha alheia, depois eu fiquei chocada e eu ria. Enfim, foram várias emoções para 60 páginas, e eu considero isso um grande sucesso do Renato. Não tinha lido nada do autor, mas agora com certeza vou ficar de olho nele. Procurem lá na loja do Kindle, porque tem no Kindle Unlimited, e também é baratinho para vocês lerem por fora, caso vocês não tenham a assinatura. E o segundo conto, né, recente que eu li, que foi incrível, é Noturnas e Natalinas. Foi escrito pela minha amiga Luísa, então eu super recomendo pra vocês, não porque é minha amiga, tá? Mas porque realmente é muito bom. É um conto que mistura vampiras no Natal. Eu não quero dar muitos detalhes, porque eu acho que eu vou estragar a experiência de vocês. Mas esses 2 contos foram incríveis demais. Eu falo mais sobre eles nesse vlog, caso vocês queiram assistir. E esses 3 contos resumem aí o que foi melhor pra mim na literatura nacional em 2021. Eu li outras coisas muito boas, tá, gente? Mas esses são os que eu levo com carinho no coração agora e que eu quero indicar pra vocês também. Eu vou falar agora de quadrinhos, porque eles são os próximos da lista. O primeiro quadrinho que me surpreendeu e não me surpreendeu ao mesmo tempo foi Arlindo, da Ilustra Lu, que saiu pela editora Seguinte. Ele me surpreendeu porque eu amei essa história, de verdade. Foi um dos melhores quadrinhos nacionais que eu já li. E ele não me surpreendeu porque eu já conhecia o Arlindo e eu já sabia que ia vir coisa de qualidade, sabe, gente? Eu sabia que ia vir coisa boa, então ao mesmo tempo eu não estava surpresa de ter um ótimo quadrinho em mãos. Esse livro vai contar justamente sobre o Arlindo, que vive numa cidade pequena do Rio Grande do Norte, e ele tem que lidar com o fato dele ser um garoto gay em meio a uma cidade conservadora, em meio a uma família conservadora. Vai falar sobre as aventuras que ele tem com os amigos e o fato dele estar se descobrindo e estar se apaixonando pela primeira vez. É um livro 100% nacional. Tem coisas aqui, gente, que vocês não vão ver em outros livros, como Sandy Júnior, roupinha de crochê pra botijão de gás e coisas desse tipo que só o brasileiro faz. Então eu gostei muitíssimo de Arlindo, não quero me aprofundar porque eu não quero estragar a experiência de vocês em nenhum desses livros, mas eu super recomendo que vocês leiam Arlindo. A parte gráfica desse livro, gente, pelo amor de Deus, sabe? Maravilhoso. Eu lembro que esse livro foi primeiramente financiado, então foi um financiamento coletivo para que ele viesse pro papel. E eu lembro de receber as recompensas, sabe, da gente conseguir alcançar novas metas. E uma das recompensas foi usar justamente essa cor rosa choque que já tinha no digital, mas que era mais cara para conseguir aparecer no físico. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu. Ele foi publicado pela editora Seguinte, então vocês conseguem comprar agora. Arlindo é a minha primeira indicação para vocês. Foi um dos melhores
melhores quadrinhos que eu li esse ano. E a mesma coisa para esses dois outros quadrinhos que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiquei surpresa e não fiquei surpresa. Primeiro, porque eu amei. Segundo, porque eu não esperava menos. Então eu estou falando de Heartstopper 1 e 2, que também foi publicado pela editora Seguinte. Meu Deus, gente, a Seguinte tá arrasando esse ano nos quadrinhos. Heartstopper vai contar justamente sobre esses dois garotos que se apaixonam. É a história de amor deles. Assim, eu não consigo ser mais simplista do que isso. E esses dois quadrinhos estão maravilhosos. Não fico surpresa porque eu já tinha lido os dois volumes pela internet. Tem um aplicativo chamado Tapas, onde a autora publicava as próprias histórias, então eu já tinha lido os dois primeiros. Também já li o terceiro volume, que vai ser publicado aqui no Brasil, já está confirmado. O quarto volume acho que também já está confirmado, mas eu nunca li, então vai ser uma surpresa, vou ler com vocês. Eu não tenho palavras pra explicar o quanto eu amo esses quadrinhos, eles são favoritados mesmo, assim, real, favoritos da vida. Não sei explicar. Eu amo esses livros de paixão, eu espero muito que mais pessoas leiam, eu espero muito que mais pessoas conheçam a história de amor desses dois garotos, que é uma história simples, linda e fofa, e mais pessoas precisam disso nas suas vidas, então eu quero muito indicar pra vocês. Esses dois com certeza iriam entrar nessa lista de melhores quadrinhos que eu li esse ano. Todos maravilhosos, gente. Enfim, Heartstopper 1 e 2, favoritos da vida, favoritos de quadrinho, favoritos 2021. Pra não deixar essa categoria passar em branco, para a categoria de fantasia, eu escolhi uma releitura que eu amei, sou apaixonada por, já fiz vídeo sobre esse livro, enfim. Infelizmente, eu não tive nenhum livro favorito e nenhum livro fora esse, 5 estrelas de fantasia, eu acho. Então, na parte de fantasia, no sentido de fantasia estrangeira e tal, eu acho que não foi tão bom. Li ótimos livros, mas que não chegaram até as 5 estrelas. Estou falando de A Corrida de Escorpião. Esse eu literalmente não vou comentar sobre aqui com vocês, porque tem um vídeo aqui no canal recente, tá, gente? Acho que foi mês passado que eu fiz, falando sobre essa história e porque é que ela é uma favorita da vida. Vou deixar o vídeo marcado aqui no card pra vocês assistirem, mas esse livro entra como um favorito na releitura, favorito inicialmente, favorito da vida, favorito de 2021, na categoria de fantasia, porque ficou faltando um livro na categoria de fantasia. Que pena, né, gente? Eu acabei de reparar nisso, então espero que 2022 me traga mais favoritos de fantasia. A próxima categoria que eu peguei foi a categoria de juvenil. Eu geralmente leio vários livros juvenis e eu tenho, assim, uma certa sorte em pegar livros juvenis que são incríveis, tá? Porque eu faço uma seleção, antes do ano começar eu já vou fazer uma seleção de livros juvenis e durante o ano eu vou comprando pra no final do ano eu ler uma série de livros juvenis, assim, vários livros juvenis juntos, e aí eu tenho vários livros bons em mãos. Mas esse ano não foi tão forte assim e eu separei um só apenas que foi 5 estrelas com certeza, que foi Árvore dos Desejos. Esse livro foi publicado pela Intrínseca. Ele não tem cara de ser um livro juvenil, mas ele é um livro juvenil. A própria autora é uma autora de livros infantis e juvenis, e Árvore dos Desejos vai contar sobre o Red, que é uma árvore, e ele tem essas duas crianças no seu quintal. Então nós temos a Samar e o Stephen, e ele vai contar um pouco da história dos dois, e tem um momento em que ele vai interferir na história dos dois, mas sempre como uma árvore. Ele vai contar um pouco sobre a história das árvores, sobre como as árvores se relacionam com os seres humanos, como as árvores estão presentes na nossa vida. É um livro muito simples e muito sentimental. Eu li recentemente e eu amei. No final eu dei até uma emocionada, sabe, gente? Dei uma chorada aí. Porque eu não sei, sabe? Eu acho que a natureza é uma parte tão importante da nossa vida e é uma coisa que a gente não presta muita atenção. E depois desse livro, você com certeza vai ficar prestando mais atenção na natureza e vai prestar mais atenção nas possibilidades da vida, sabe? Eu não sei explicar, gente, sério. Eu não sei explicar, mas com certeza foi o melhor livro juvenil que eu li esse ano. Foi super simples, super fofo, super leve. É aquele livro pra você ler quando você estiver estressado, sabe? Quando você não quiser ler coisas que vão te estressar mais, quando você quiser ler um livro calmo, um livro amoroso, pegue Árvore dos Desejos, que você não vai se arrepender. É um livro de certa forma clichê, mas eu acho que todos os livros juvenis têm essa pegada um pouco mais lição de moral, sabe? Então, enfim, Árvore dos Desejos foi o melhor livro juvenil que eu li em 2021. E a última, mas não menos importante, categoria que eu separei pra vocês foi a categoria de YA, Young Adult, Uma Rosa no Concreto. Eu também fiz um vídeo especial pra todos os livros da Angie Thomas que eu li, e eu vou deixar aqui no card
pra vocês assistirem caso vocês tenham interesse, mas eu falo sobre O Ódio que Você Semeia, Na Hora da Virada e Uma Rosa no Concreto, que é o terceiro livro nessa série dela. Esse livro vai contar sobre o Maverick, é o pai da Star no primeiro livro, então se você lê O Ódio que Você Semeia, você conhece a Star. No caso, você também conhece o pai dela que aparece no primeiro livro. Só que esse aqui é como se fosse um spin-off de O Ódio que Você Semeia, vai contar a história do Maverick quando ele mesmo tinha 17 anos. Ele acaba tendo uma mudança muito grande na vida dele porque ele se descobre pai e agora ele tem que lidar com as consequências das suas ações e também tem que fazer de tudo para conseguir um futuro melhor pro seu filho. É um livro que, de certa forma, complementa os dois primeiros e ao mesmo tempo pode ser lido separadamente. E eu amei esse livro, dei 5 estrelas, tanto por apego emocional, porque eu já amo essa série da autora, já amo a autora, leio todos os livros, gosto muito, então eu de certa forma tenho um certo apego emocional com as personagens, mas eu também gosto muito do fato de que a Angie Thomas é uma autora muito incrível que escreve sobre assuntos muito importantes de forma muito sutil e de forma muito presente. São histórias que claramente falam sobre esses assuntos, mas eles são colocados de uma forma suave e ao mesmo tempo de uma forma que te chama a atenção e abre os seus olhos, sabe? Fora que a escrita da autora é muito fluida, eu acho que ela é uma das melhores autoras de YA que nós temos hoje, porque é uma história assim, super fluida que você pega num dia e você quer finalizar a história no mesmo dia porque você quer saber o que acontece. Os 3 livros eu senti a mesma coisa, só que esse daqui foi o que eu li esse ano, então Uma Rosa no Concreto foi o favorito, né, o melhor livro YA que eu li em 2021. Termino essa lista de melhores livros que eu li em 2021. Eu fiquei muito feliz com as minhas leituras, eu não sei quantos livros eu li no total, eu tive vários livros 5 estrelas e eu fiquei muito empolgada de comentar sobre esses livros com vocês. Foram ótimas histórias, foram histórias que mexeram comigo, foram histórias que me proporcionaram ótimos momentos, ótimas leituras, autores que eu conheci esse ano e que eu com certeza vou acompanhar. Espero que 2022 seja um ano tão bom quanto, espero também que 2022 me traga mais livros favoritos em fantasia, porque é o gênero que eu mais leio e ao mesmo tempo em 2021 eu não fui muito leitora de fantasia, pra falar a verdade. Eu li vários livros, mas não tanto quanto eu lia antes. E eu não amei os livros tanto quanto eu amei outros livros em anos anteriores. Mas eu sinto que 2022 vai ser um ano mais focado na fantasia, porque eu quero terminar algumas séries, algumas trilogias que eu comecei, e a maioria são fantasias, então eu acho que 2022 vai me proporcionar mais livros nessa categoria. Eu queria mostrar pra vocês todos esses livros. Eu tenho gosto muito diversificado, então fica difícil eu criar um nicho pro canal, mas eu espero que vocês se sintam, sei lá, incentivados a ler esses livros e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí qual foi o seu melhor livro de 2021. Eu sei que é difícil escolher, pode comentar mais de um, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Quero saber como foi a vida de leitor de vocês nesse ano de 2021. Então comenta aí um ótimo livro que você leu, 1, 2 ou 3, sei lá. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no canal porque eu estou falando de livros toda semana. E agora sim, gente, eu fico por aqui. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!